Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao canal Ordem a Mercado. Hoje eu vou falar aqui sobre BDR de ETF. Esse produto de investimento, ele foi lançado em 2022 na B3 e eu não vi muito comentário sobre isso, não vi muita informação. E eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje com o propósito de te ajudar a tomar a melhor decisão e evitar que você entre numa enrascada, que você tome algum tipo de prejuízo. Ou seja, será que vale a pena investir nesse produto de investimento? Será que é uma coisa boa? Então, a vantagem de você assistir esse vídeo vai ser poder decidir aí entre diversos tipos de produto e conhecer o BDR de ETF se você não conhece. Antes da gente abordar os títulos que foram lançados, né? Eu vou colocar esse nome, vou chamar de título porque é um título imobiliário. A gente precisa partir de algumas definições porque são coisas diferentes, né? Eu tenho aqui BDR e eu tenho ETF. O que é o BDR? O Brazilian Depositary Receipt. Nesse vídeo aqui vai ter muito termo em inglês, tá? Talvez eu não pronuncie alguma palavra da forma correta, mas conto com a sua paciência. Então, ele é um depósito de recibo, voltando lá no BDR, que é um título que não é negociado no Brasil. Esse título está lá fora, ele é depositado num banco de custódia, é emitido um recibo e esse recibo que é negociado. Ou seja, o título ele está registrado lá no banco, mas o recibo é de sua posse. Você tem o direito de negociar esse recibo. Os ETFs, no caso aqui, né, os Exchange Trade Funds, eles estão lá fora, eles não são daqui do Brasil. Então não tem como você aqui no Brasil ter acesso a esses ETFs através da B3. Né? Quando você tem a negociação de um BDR, você está pegando ações, ETFs ou outros produtos que você não tem acesso com uma conta brasileira, só que negociado na nossa Bolsa de Valores, entendeu? E nesse caso aqui, foi ofertado ETFs tanto de renda fixa quanto ETFs de renda variável, tá? Só que a maior quantidade de ETFs aqui que foi disponibilizado foi de renda fixa. Então eu precisava fazer essa aula inicial aqui, esse conteúdo inicial para a gente poder abordar esses ETFs, senão ia ficar meio que estranho assim, talvez você poderia não entender. Os ETFs de renda fixa, eles são na sua maioria lastreados aos índices do Tesouro Americano, os Treasuries, né? Então eu tenho benchmarks ali que eles compõem uma cesta de títulos do Tesouro e esses ETFs eles buscam acompanhar esses títulos do Tesouro. E como que funciona os títulos do Tesouro lá nos Estados Unidos? Basicamente, a gente negocia esses 5 tipos aqui. Eu tenho T-Bill, T-Notes, T-Bonds, Chips e Floating Rates. Bem resumidamente, o T-Bill eles são short terms, né? São títulos de curtíssimo prazo. A gente tem aqui entre 4 e 52 semanas, então ele vai ser no máximo um ano. Eles têm uma característica que são pré-fixados, não pagam juros e eles se assemelham à nossa LTN. São igualzinhas à nossa LTN, que é o título pré-fixado do Tesouro Direto. Para quem não sabe, o Tesouro Direto ele é uma cópia do Treasury Direct, que é o Tesouro Direto americano, tá? Então, tudo que tem aqui, a gente está copiando de lá de fora. Eu tenho os T-Notes, que eles variam entre 2 e 10 anos, também são pré-fixados, só que esses aqui eles já têm juros semestrais, certo? Eles são uma cópia da nossa NTNF, que é o título do Tesouro pré-fixado com juros semestrais. Eu tenho os T-Bonds, que aqui a gente já sai de curto prazo, médio prazo e começa a entrar em longo prazo. Eles vão ter um período de vencimento entre 20 e 30 anos, também são pré-fixados, possuem juros semestrais e também se assemelham às nossas NTNFs. Eu tenho os TIPS, que são os Treasury Inflation Protected Security. Eu acho que é esse o nome mesmo. Eles possuem um prazo de vencimento de 5, 10 ou 30 anos, têm uma característica pós-fixada, possuem juros semestrais, faltou letra E aqui, mas não tem problema, e eles se assemelham ao nosso IPCA. Por que aqui que é pós-fixado?
Porque esse título do Tesouro está acompanhando o índice de inflação americano, que é o CPI, Consumer Price Index, se assemelha ao nosso IPCA aqui no Brasil. E por último eu tenho as Floating Rates, que tem um período de vencimento de 2 anos, uma característica pós-fixada, pagam juros trimestrais e elas acompanham a Selic. Então aqui, se o juro sobe, o título sobe, se os juros cai, o título cai. E ele tem o pagamento de juros, tá? Abordado aqui as características dos títulos do Tesouro Americano, que são negociados lá, lembrando que para você negociar esses títulos, você precisa ter o SSN, que seria o Security Social Number, como se fosse o nosso CPF. Se você tiver o Green Card, se você tiver a cidadania americana, você vai ter o SSN. Do contrário, você não vai ter. Então você não consegue negociar diretamente esses títulos aqui. Nós, no Brasil, para negociar o Tesouro Direto, a gente tem que ter o CPF. É a mesma coisa, tá? Essa semana até descobri com outro colega investidor que através da corretora Schwab, que é uma corretora americana, você consegue negociar diretamente esses títulos, mas eles têm um sistema que até eu estava trocando uma ideia com ele, eu acredito que seja no mesmo sistema de BDR. Quando você dá a ordem de compra ou de venda, eles registram esse título no sistema deles, o título ele fica custodiado lá, o registro está no nome da corretora, só que a posse é do investidor, como se ele estivesse negociando uma BDR. Ele vai ter um certificado de depósito, ele vai ter uma certidão ali que aquele título é dele. Mas assim, só para comentar com vocês, né, que até então eu não sabia que existia alguma forma mais direta de você negociar esses títulos. A corretora Schwab é uma corretora americana muito boa, ela tem um sistema de proteção do mercado financeiro deles lá. Não vou entrar no mérito, o único ponto que ela exige um investimento mínimo de $25 mil, então passa a ser uma corretora com acesso bem restrito, né, para investidores que possuem um capital mais alto. E passando aqui agora para os BDRs que foram liberados à negociação aqui na nossa bolsa desde 2022, foram esses BDRs aqui. Então nessa coluna eu tenho o nome dos BDRs, né? Tem diversos tipos aqui. Eu vou resumir toda essa informação, tá? Aqui eu tenho os BDRs de renda fixa e aqui eu tenho os BDRs de renda variável. Eu já resumi que tipo de índice que ele está acompanhando esse BDR. Então, por exemplo, no Begov 39, ele acompanha diversos títulos. Ele tem, são todos da gestora BlackRock, tá? Aqui, ó, eu coloquei até uma cola para eu não me perder, porque é bastante informação. Então, o índice busca rastrear, tô vendo aqui em cima, tá? Rastrear os resultados de investimento de um índice composto por títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Então, são diversos títulos. Aí aqui ele fala qual que é o benchmark, o índice IDC US Treasury Core Index. É uma espécie de cesta que agrupa diferentes tipos de títulos do Tesouro. Essa cesta pode conter títulos de diferentes prazos, como curto, médio e longo prazo. Enfim, é um conglomerado ali de títulos, tá? Com diferentes tipos de vencimento. E lá nos Estados Unidos, como a gente percebeu até na explicação dos títulos, foi visto que a maioria deles são pré-fixados. E a gente sabe que o título pré-fixado ele sofre uma marcação a mercado muito grande. E é aqui que eu entro. Porque se a gente observar a rentabilidade dos títulos de renda fixa, são todas rentabilidades negativas nos últimos 12 meses, né? E o ponto a gente tem uma tendência, principalmente o investidor sem muita experiência, de querer entrar naquele investimento que está ganhando, né? Por exemplo, olhando aqui, não vou comprar nenhum porque está tudo negativo. Eu vou abordar duas coisas diferentes aqui, tá? Se vale a pena a gente fazer esse tipo de investimento, e eu estou explicando essa parte aqui da rentabilidade para a gente poder sair um pouco fora da caixa e ampliar o horizonte. As oportunidades de investimento que vão trazer grandes retornos para a gente, grandes retornos, às vezes elas estão escondidas dentro dessas rentabilidades negativas aqui. Eu não estou falando de turnaround, que você está pegando aquela empresa que está falida e esperando dar a volta por cima. Mas aqui é em relação ao momento macroeconômico que a gente vive. Porque como são títulos que são pré-fixados e sofrem uma marcação a mercado muito grande, é óbvio que a rentabilidade nos últimos 12 meses ela vai estar negativa. Porque a gente está saindo de um período inflacionário nos Estados Unidos, a gente está tendo uma subida dos juros deles, e quando a gente sobe os juros, a marcação a mercado faz o preço da cota cair, você vai estar tendo prejuízo, entendeu? Agora, o ponto aqui que eu quero acender uma luz
é porque a inflação nos Estados Unidos está caindo. Então, o Fed ele fez um aumento recentemente, agora novamente, da taxa de juros dele. Eu gravo esse vídeo em julho de 2023. O mercado ele está ansioso esperando o Banco Central deles começarem a descer os juros, e quando os juros lá começar a cair, esses títulos eles vão começar a ganhar valor, né? A marcação a mercado vai fazer com que o preço da cota suba. Então talvez aqui esteja oportunidades, tá? Mas assim, isso eu falo em relação aos títulos de renda fixa do Tesouro Americano, não necessariamente ao produto de BDR, que vocês vão entender por que é um pouco complicado a negociação desses títulos no Brasil. De forma alguma, isso aqui é uma recomendação de compra ou de venda, mas eu preciso abordar esses pontos para poder justificar o meu pensamento. A taxa de administração são taxas relativamente baixas. Eu destaco aqui a taxa do Begov 39, que é apenas 0,05%. Então é uma taxa muito atrativa, né, em termos aí, a gente pega às vezes ETFs, fundos de investimento que passam de 1% aqui no Brasil. Então esse valor aqui ele é muito baixo. Eu tenho aqui acompanhando investimentos de 20 anos, de 1 a 3 anos, de 3 a 7, de 7 a 10. E dentro aqui da cesta de títulos, eu percebi essas características aqui. Pelas datas de vencimento, né? Pode ser que eles tenham T-Notes ou TIPS, né, acompanhando a inflação, pode ser os dois. Eu tenho dois deles aqui, ó, que são bonds corporativos. Os bonds corporativos seriam como se fossem as nossas debêntures aqui no Brasil. Então são empresas comprando crédito no mercado, né? Elas estão emitindo esses títulos e estão pegando crédito no mercado. Você está investindo em títulos de dívida corporativa, em títulos de dívida de empresa. Já passando aqui para os de renda variável, a gente tem esse BIXG39, que ele é ações globais. Então ele acompanha o índice de ações globais, né? Global Financials ETF. Eu tenho aqui o BOEF39, que é o iShares S&P 100 ETF. Rapaz, mas o inglês aqui tá gastado mesmo, né? É 100? É 100. Eu tenho aqui o BSCZ39, que são Small Caps, excluindo Estados Unidos e Canadá. Isso aí, Small Caps mundiais, né? Ele acompanha aqui o MSCI. Aí aqui já foi esse outro nome aqui, larga a mão. Eu tenho aqui o BSOX39, que é um ETF que acompanha as empresas que fabricam semicondutores, são as 30 maiores empresas dos Estados Unidos, e novamente aqui eu tenho outro índice de ações globais. Onde que a gente pode, passando essa parte de cenário macroeconômico, o que você tem de vantagem investindo nesses produtos na nossa bolsa? Aquela pessoa que não quer abrir conta numa corretora lá fora, aquela pessoa que não... talvez tenha preguiça de entrar em outro mercado e ter que comprar dólar, converter, enviar para fora. São coisas que eu acho muito vantajoso a gente ter essa exposição a câmbio estrangeiro na carteira. Mas tem gente que não gosta, tem gente que tem preguiça, tem gente que tem medo, não sente segurança, tem a barreira da língua, né? E ela busca fazer isso no Brasil. Então, isso aqui, ele acaba rompendo essa barreira da língua, essa barreira de tecnologia ou quaisquer outras barreiras. Você consegue se expor ao mercado cambial, apesar de estar transacionando aqui na moeda nacional, a gente está transacionando na moeda real, mas você tem uma exposição cambial indireta aqui, né? Você está exposto ao dólar. E você consegue alcançar mercados americanos e mercados mundiais. Essa seria a grande vantagem. Agora, as desvantagens que para mim não faz sentido investir nesse tipo de produto. São produtos que pagam dividendos, certo? Pô, beleza, show de bola, paga dividendo. Agora, olha a sacanagem. O dividendo nos Estados Unidos, daqui a pouco no Brasil, a gente possivelmente vai estar vendo isso aí, né? No rumo que está caminha para a tributação dos dividendos. Então lá nos Estados Unidos eles tributam em 30%. Beleza, quando você recebe, se você estiver investindo diretamente lá fora, quando o dividendo cair na sua conta, mesmo seja uma conta global, uma corretora estrangeira,
ele já cai tributado em 30%. É a regra do jogo. Ok. Só que quando você compra esse BDR de ETF aqui no Brasil, a gente paga os 30% que foi tributado lá fora, já vai cair na sua conta. Ele vai descontar 0,38% de IOF e depois ele ainda vai descontar uma taxa da B3 de 3%, uma taxa de custódia desse certificado de depósito. Entendeu? Olha o tamanho do imposto aqui. Eu olhei o valor desses dividendos, são dividendos que que eles estão na casa aí dos centavos. Varia ali entre 7, 8, 13, o máximo que eu vi ali foi coisa de 20 centavos, tá? Esses títulos, eles são na ordem, a negociação deles aqui na B3, eu já vou abrir uma outra tela. A gente vai ter aqui, já vou passar para ela já, essa tela aqui, ó. Então eu peguei o Profit, abri uma grade de cotações e joguei todos aqueles títulos. Eles estão aí entre 39, 36 e 60 reais. É o mais alto. Vou considerar aqui que eu receba 10 centavos vezes 12, eu vou estar recebendo 1,20 de dividendos por ano, dividido por 50, vamos colocar aí 50, vezes 100, é um retorno de 2,4%. Então é um retorno muito baixo, né? É uma oportunidade assim que eu não consigo entender. Para mim não vale a pena, né? Se para você vale a pena, justifica de forma alguma vale a pena investir diretamente nesse produto aqui no Brasil. Fora o detalhe do seguinte, né? Olha só, a liquidez, R$36, pô, uma negociação. Como que você vai comprar um negócio desse? É ridículo essa liquidez aqui. Ó, até aqui o BGOV, né? 39, a liquidez é ridícula, R$12.000, não tem como. Você vai comprar esse título, se você tiver uma posição um pouco mais grande, você vai amargar com esse título na carteira. A não ser que eu não acompanhei o mercado aberto, a gente tenha formadores de mercado trabalhando aqui, né? Para dispor ali do título para negociação, fazendo a compra e a venda. Eu não olhei, tá? Mas é ridícula essa liquidez. Basicamente aqui a gente tem todos esses títulos que foram apresentados, somente 4. 1, 2, 3, 4. Começando aqui com liquidez de R$300.000, um volume de negociação, né, partindo para R$500.000. Eu já deixei até sinalizado aqui quais são eles. Ó. Seria esse aqui, que é um de debenture, né, de bonde corporativo, mais um de debenture, esse outro que é um T-bill, que seria o menorzinho lá, né, o short term, que vai de semanas ali até 52 semanas, até um ano. E por último aqui o bonds e os TIPS, que são aqui acompanhando aí o índice de mais de 20 anos, tá? Somente esses aí que tem liquidez no Brasil. De maneira geral, todos esses títulos, se você quiser buscar eles na carteira lá fora, com algumas exceções, o nome dele vai ser as 3 letras aqui do meio, ó. Então você tira o B, seria SHV, seria o nome do ETF lá fora, TLT. Alguns vai ter alguma mudada aqui, alguma coisa. Por exemplo, esses BSOX aqui, BSOX, o nome dele lá fora é SOXX, tem 2 X, tá? Mas a maioria deles é isso aí. E para a gente finalizar o vídeo, é interessante que você entenda esse comportamento da marcação a mercado e o comportamento inflacionário, porque, por exemplo, aqui, ó, se a gente pegar essa imagem tá aqui o IPC, né? Ele colocou em português, é o CPI, a inflação americana. A gente percebe que no período da pandemia ali, no meio de 2020 até agosto de 2022, a gente teve um pico de inflação nos Estados Unidos. E agora essa inflação, desde agosto de 2002, ela está arrefecendo, né? E se a gente pegar aqui um título que acompanha a inflação, vou colocar aqui TIPS ETF. Ele já vai aparecer aqui, ó. Ele já aparece um título aqui, que o nome é TIPS, né? TIP, na verdade, que é o nome. Ele vai abrir um gráfico de rentabilidade, eu vou colocar aqui 5 anos. A gente percebe que esse título ele está acompanhando a inflação desde 2018. Vamos olhar aqui se a inflação está crescendo desde 2018. Ó, ela não está crescendo desde 2018, ela estava meio que de lado. Cresceu um pouco, depois caiu, cresceu um pouco. Aí ela teve um pico em 2021, isso aqui é a rentabilidade da cota do título, né? E depois ele desabou.
E a inflação aqui, conforme a gente viu, ela continuou subindo até 2022. Mesmo com a inflação subindo, a marcação a mercado lá, ela desceu a rentabilidade da cota. Então é algo um pouco perigoso. Você tem que saber o que você está fazendo para você não entrar numa enrascada. Se o seu objetivo for um investimento de longo prazo, levar o título até o vencimento dele, aí você teria isso aqui, ó. Isso aqui é uma carteira hipotética de crescimento do título, tá? Baseado aqui, vamos colocar nos últimos 5 anos. Então, se lá atrás, 5 anos atrás, você tivesse colocado 10 mil dólares, aí hoje você teria 11.500 dólares. Esse seria o crescimento. É um crescimento muito baixo. A questão aqui também, a gente tem que levar em conta a exposição cambial. O dólar em 2019, vamos ver aqui se eu consigo ver rapidamente. Eu estou com o Profit aberto, se eu não achar eu consigo ver o dólar futuro. Então aqui, ó, o dólar em 2019, 3,72. O dólar hoje está 4,77. A gente está com uma desvalorização grande aí, desde dezembro de 2022 eu estou acompanhando. No atual momento está em quase 10% de queda, mas vamos considerar o valor atual, 475 dividido por 372. Quando eu vejo a valorização cambial, eu tive uma valorização cambial de 27,68%. Para uma carteira em real, seria algo bem expressivo, né? Então é tudo uma questão de maturidade, de você estar diversificando seus investimentos, buscando investimentos internacionais para compor a carteira. São investimentos de alto risco, você tem que dosar muito bem a quantidade que você vai empregar. Você não vai pegar a sua carteira e 100% você vai alocar em investimentos internacionais, né? Isso aqui é uma parte do investimento. Eu acho uma abordagem interessante quando você começa a pegar lucros dos seus investimentos nacionais e começa a converter em investimentos internacionais. E agora sim, fechando esse vídeo, de todos esses que eu apresentei para vocês aqui, deixa eu voltar na apresentação, hoje eu utilizo muito os floating rates. O dólar ele foi baixando, eu estou comprando dólar e estou comprando esses floating rates aqui, que são títulos pós-fixados, e eles acompanham a taxa de juros americana. Se ela sobe, o investimento, a variação ali do título sobe. Se ela cai, a variação cai um pouco, mas ele não deixa de render, tá? Praticamente ele não tem marcação a mercado. Apesar de estar aparecendo aqui juros trimestrais, né? Isso aqui, se fosse o título diretamente, os ETFs indexados ali a floating rates, né, que estão acompanhando os floating rates, eles pagam juros mensalmente. Então o floating rate hoje ele está saindo, pelo menos o que eu estou comprando, na faixa de 50 dólares cada unidade. Ele paga 20 cents de dólares por mês, né? Para cada unidade você recebe 20 cents de dólares, tributados 30% ainda. Não tem como. Só que algumas corretoras elas permitem você comprar esses títulos no fracionário, tá? Então você não precisa dispor dos 50 dólares. Talvez essa seria uma outra barreira para aquelas pessoas que estão negociando e optem por comprar os títulos aqui no Brasil, né? Comprar os BDRs de ETFs. Por aqui ser mais barato, ser 50 reais, e lá fora ser 50 dólares. Só que lá fora você pode negociar no fracionário, você não precisa comprar um título, você pode comprar 0,1 do título, não tem problema. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. O intuito aqui foi passar informação, passar um pouco de conhecimento sobre os títulos do governo americano e sobre esses produtos de investimento que estão à nossa disposição aí, de forma que você tome a melhor decisão de investimento. Até o próximo vídeo. Valeu!